Você já ouviu falar da apneia obstrutiva do sono? O que é isso, hein? O que é que ela causa? Como identificar? Quais os riscos para os jovens e para os idosos? É sobre isso que a gente fala agora na nossa pausa gostosa do café. Com a gente aqui, ao vivo, o médico, clínico geral, geriatra, doutor Alexandre Brito. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer novamente estar aqui, né, esperando sempre ser útil. Vamos tomar nosso café, né? Vamos tomar um café. Doutor, apneia obstrutiva do sono. O que é isso? O que é que ela causa nas pessoas que têm esse problema? Bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. É a síndrome, né, da apneia obstrutiva do sono, pode-se dizer apneia e hipopneia, quando a intensidade da falta de oxigênio pela parada respiratória ao longo do sono é uma intensidade menor, hipopneia. E a apneia, quando a gente pode considerar que houve ali uma obstrução mesmo do fluxo aéreo, apesar de ser todo esse mecanismo respiratório, mas é um distúrbio do sono, que no idoso, além de fazê-lo ter o risco aumentado para ter as complicações que acontecem no adulto jovem, tem um agravante maior, que são as repercussões neuropsíquicas. Doutor, na prática, você não consegue dormir bem e passa o dia muito mal, já que você não dormiu. E no idoso tem um agravante da idade e das outras complicações. Exatamente. Essas repercussões neuropsíquicas a gente pode resumir aqui como agressividade, uma alteração do comportamento. O idoso passa a ter um comportamento diferente daquele habitual, desatenção, falta de memória, perda de concentração, irritabilidade. Pode ficar tonto? Tontura, risco de queda. Então a gente percebe que são sinais e sintomas que podem se confundir com o processo demencial, mas que a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial porque é muito frequente no idoso. A apneia e hipopneia do sono está muito presente nos idosos. Hoje é considerada uma das alterações mais frequentes durante o processo de envelhecimento. Tem sintomas claros assim que a gente observa logo e fala isso? É algum problema relacionado à apneia obstrutiva do sono? É um tipo de situação em que o acompanhante na consulta tem um papel importante para poder nos informar como é que está o sono do companheiro, né? Então, quem ronca tem uma chance muito grande de ter apneia. Nem todo mundo que ronca está fazendo apneia, mas o ronco já é um sinal de alerta. Se é um idoso obeso, com o perímetro, a circunferência abdominal grandinha, anatomia do pescoço, aquele pescoço curto e mais largo, a gente já vai desconfiando. Fora os outros sinais, como sonolência diurna. A gente não quer assustar aqui a população, mas a síndrome da apneia e hipopneia do sono está relacionada a uma lista de complicações, tá? Mas que a gente pode e deve investigar de uma maneira mais frequente durante o consultório, porque a gente vai ter um excelente resultado. Porque tratando a síndrome da apneia do sono, a gente vai diminuir todos aqueles fatores de riscos, como AVC, arritmia cardíaca, uma piora da hipertensão, ainda respondendo sua pergunta. Se é um idoso hipertenso que está com aquela dificuldade de controlar a pressão, né, usando vários medicamentos em doses altas para diminuir a pressão e não diminuir a pressão, desconfie que essa hipertensão refratária pode ser decorrente de uma síndrome de apneia do sono. Então tem muita chance de ser diagnosticado. Doutor, primeiro, tem como prevenir e depois tem como tratar e de que forma isso acontece? Perda de peso é fundamental. O uso daquele aparelho do CPAP, em muitos casos, a maioria dos casos, é um excelente recurso terapêutico, porque reverte, melhora muito a qualidade do sono. Que aparelho é esse? Aquele aparelhinho que melhora o fluxo aéreo lá à noite, coloca como uma máscarazinha. O paciente até se assusta, mas eu vou dormir com aquela máscara e tal. Mas quando ele começa a ver o resultado, ele nem se lembra como era bom o sono antes de ter a síndrome da apneia do sono, quando ele passa a usar e ver a qualidade do sono, como é resgatada com esse tratamento, né? E a perda de peso, como eu falei. Esse é o tratamento agora e tem como prevenir? O que eu posso fazer para evitar isso? Bom, novamente, aquela questão, não envelheça obeso, né? Atividade física, importantíssima. Então, basicamente, tudo que a gente fala para um envelhecimento saudável vai repercutir na qualidade do sono. É um distúrbio do sono, né? Quem dorme mal, vive mal? Vive mal, tem mais chance de ter um infarto, arritmia cardíaca. E olha que a gente sempre faz um link com o que a gente conversa aqui. A gente falou em determinado momento, lá atrás, em outras participações, na fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca das mais frequentes, principalmente nos idosos. Então, a síndrome da apneia e hipopneia do sono pode desencadear
ou piorar um quadro de arritmia cardíaca ali silenciosa. E essa arritmia gerar um tromboembolismo. A síndrome da apneia do sono também é causa direta de uma trombose pulmonar, né, de trombose venosa profunda. A lista é grande, assusta, mas o diagnóstico precisa ser feito com mais frequência, a gente precisa ter essa busca ativa. O diagnóstico não é difícil, né, e tem tratamento. Doutor, só para a gente fechar rapidinho, tem uma idade que começa a afetar e aparece de maneira mais forte? Pergunta excelente. A gente pode encontrar a síndrome da apneia e hipopneia do sono até na criança, mas aí são causas otorrinolaringológicas. Mas a obesidade infantil na adolescência já pode gerar hipopneia, tá? Então, não dá para escolher uma idade mais frequente, muito mais frequente nos homens, mas não dá para escolher uma idade precisa. A gente olha o paciente, é obeso, vai vendo os fatores de risco, mas pode acometer, como eu disse, até as crianças com hipertrofia de amígdala, né? Hipertrofia de conchas nasais e assim por diante. Doutor, muito obrigado por sua participação e até a semana que vem com mais um assunto interessante, né? Se Deus quiser. Muito obrigado. Um abraço. Até mais, doutor. Valeu, muito obrigado.